Assista agora Telescópio, Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Olá, seja muito bem-vindo ao Telescópio de hoje, começando aqui para você nesta terça-feira, dia 21 de setembro. É uma alegria poder estar junto com você, conversando sobre assuntos aqui da cidade, sobre assuntos nacionais e também trazendo sempre para você as melhores entrevistas. Então fique ligado aqui com a gente, porque nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é a doação de órgãos. Nós estamos no meio de setembro e setembro é conhecido como Setembro Verde, que é um mês para conscientizar e incentivar a doação de órgãos que salvam muitas vidas. Vai conversar com a gente aqui a Olga, ela que é membro da rede Deixe Vivo e também da Rede Brasileira de Educação Doadora. Ela vai falar com a gente aqui a respeito da importância de se doar e também de como se doar órgãos. Também vai conversar com a gente Lucas Tavares, ele que é do projeto Doações Itapê, para falar a respeito de doações de marmita, né? Então existe um grupo que se junta aqui e que leva, junto de algumas ONGs aqui da cidade, esse alimento para muitas pessoas que necessitam. Então fique ligado aqui junto com a gente. Você sabe, o Telescópio é um oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito, também da Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. E também agora nós passamos a contar também com o grande apoio da Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Então fique ligado junto com a gente, participe do nosso programa através do facebook.com/TV Itapê ou através também do nosso aplicativo, que é o TV Itapê. Fique ligado com a gente, eu sou o Guto Nunes, o Telescópio está no ar. Telescópio no ar, Telescópio começando, seja muito bem-vindo, você conectado com a gente através do canal 8 da NET, 8 na Vivo Fibra e 37 na Fly Connect. Nós estamos juntos para a região de Itapetininga e também para o mundo todo através das redes sociais, seja Facebook, Instagram ou YouTube. Nós estamos também transmitindo para você, para que você possa acompanhar da onde você estiver. Então não deixe de curtir, de compartilhar, de participar junto com a gente do programa de hoje, porque temos diversos assuntos aqui para contar para você. O programa de hoje ele foi gravado na tarde desta segunda-feira, no dia de ontem, para que nós pudéssemos trazer sempre entrevistas inéditas aqui para você nesse dia de hoje. Então, você que está acompanhando, caso você queira participar, é só mandar o seu recado lá no facebook.com/TV Itapê. Nós não conseguiremos ler os comentários ao vivo, mas é sempre bom ter o seu feedback. Também através do nosso WhatsApp você pode mandar sugestões, participações aqui com a gente, que é o 9900-8654. Esse é o número aqui do Telescópio para você participar junto com a gente. Se você quiser saber a respeito da vacinação, que nós sempre trazemos aqui no início do programa, é só entrar nas nossas redes sociais que estará lá publicado, tá? Assim como também o boletim que nós sempre publicamos. Todas as atualizações é só entrar na nossa página, que é o facebook.com/TV Itapê. E iniciamos o programa hoje, então, já conversando aqui com a nossa primeira entrevistada. Recebemos nossos estúdios a Olga Brígida Chiqueira, ela que é do grupo da Rede Deixe Vivo e também membro da Rede Brasileira de Educação Doadora, para falar sobre um assunto muito importante, que é a doação de órgãos. Olga, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante. Muito bem, Olga, primeiro, conta pra gente aqui a respeito dessa questão da doação de órgãos. Qual é a situação da doação de órgãos hoje aqui no Brasil? É algo que acontece, é algo que tem muito espaço para acontecer ainda, é muito pequeno? Como que você vê a questão? É um fato que ainda precisa de muita informação, muita desmistificação. E hoje, para você ter ideia, Guto, nós temos mais de 45 mil pessoas aguardando um órgão em fila de espera. E isso, com a pandemia, ela se avomulou assim, de um certo sentido, porque não pôde se fazer os transplantes de pessoas falecidas e não havia leito para fazer os transplantes em vida, né, que são entre parentes. Então, essa fila, que já era uma fila gigantesca, ela se tornou ainda maior. O Brasil, hoje, é o segundo maior transplantador de órgãos no mundo. 96% dos transplantes são feitos pelo SUS.
Então, Isso aqui no Brasil, então, o transplante da rede privada é muito pequeno. é muito pequeno, o que deixa a amostra a lisura de todo esse sistema, né? Porque se assim não fosse, as pessoas iriam achar que o transplante é só para quem tem dinheiro, só para quem consegue pagar, e muito pelo contrário, né? Quem banca isso é o SUS. Quem banca isso é o SUS, o que também, como você citou, né, a questão da lisura, às vezes as pessoas acham que não, quem tem mais dinheiro consegue o órgão mais rápido, Sim. ou vai, de certa forma, comprar um órgão que é proibido, né? Exatamente. Ou seja, se ter essa questão, mas aqui no Brasil, pelo menos, em números absolutos, o Brasil é um grande doador, é um grande transplantador, e também é sempre pela questão do SUS, né, do Sistema Único. Acho que também, né, Augusto, você pode também comentar a respeito disso, é pelo alto custo disso, né? Um transplante, ele é uma operação de altíssimo nível, né? Vamos colocar assim, e que se a pessoa fosse pagar particular, seria as economias de uma vida quase, né? Não teria condição, né? A maioria das pessoas não teria condição de bancar uma cirurgia dessa. É uma cirurgia realmente cara, porque normalmente o órgão que vai ser transplantado em outra pessoa, muitas vezes ela vem de outro estado, né? Ela precisa de todo um procedimento para chegar até onde essa pessoa está. Muitas vezes o próprio governo cede helicópteros, aviões para transportar esses órgãos, porque tem um tempo de isquemia depois que você tira o órgão até ser transplantado, né? Então, eu acredito que 80% das pessoas que fazem transplante não teriam condição de arcar com tudo isso. Muito bem, muito bem. E Olga, conta um pouquinho pra gente, antes de nós falarmos um pouquinho mais ainda a respeito dos transplantes de órgãos, mas como que essa questão entrou na sua vida, né? Eu sei que você é envolvida, você é uma voluntária e membra tal, de algumas redes de apoio, de incentivo à doação de órgãos, né? Por quê? Em que momento essa realidade da doação de órgãos entrou na sua vida? Então, eu me descobri insuficiente renal aos 16 anos, em 1986. E em 1989 eu tive que fazer meu primeiro transplante. E foi a minha irmã que foi minha doadora na época, foi um transplante entre vivos. Em 1989 você não tinha informação nenhuma sobre transplante de órgãos, né? Então quando isso chegou para minha família, chegou de uma maneira muito difícil, sem informação nenhuma, com receio do que iria acontecer, porque era uma tecnologia nova ainda, fazia um pouco tempo? Não. Já tinha fazia um tempo. Já tinha um tempo, mas a gente não tinha essa informação. Se não acontecesse na sua família, você não tinha esse tipo de informação. Então, em 1989, eu fiz meu primeiro transplante. Em 2013, eu perdi esse enxerto, porque a minha doença de base, que chama GESF, glomerulosclerose segmentar focal, ela recidivou no meu rim transplantado. Aí eu tive que voltar para a hemodiálise, eu fiquei por quase 7 anos em hemodiálise, aguardando agora, dessa vez, em lista de espera. Até que em dezembro de 2019, após o sim de uma família doadora, eu retransplantei. Então eu já fiz transplante de rim 2 vezes na minha vida. E essa necessidade de divulgar nasceu exatamente daí, dessa segunda vez que eu tive que transplantar, de poder passar mais informação através de todos os canais possíveis, porque ainda parece que não, né? Porque hoje a gente está na era da comunicação, mas hoje muita gente não sabe como se dá o transplante, o que acontece antes e depois do transplante. Então essa foi a minha necessidade de buscar informações e eu me deparei com esses 2 projetos. Muito bem. Conta um pouquinho pra gente sobre essa realidade, então. O que acontece antes, como que é o transplante e também o que acontece depois do transplante, como que é? Então, eu vou falar da minha realidade, que é transplante renal, né? Quando você se vê insuficiente renal, muitas pessoas conseguem fazer tratamento conservador por uma época, mas o mais comum é que você vá para hemodiálise, né? Que é uma máquina que vai filtrar o seu sangue ali por 4 horas, dia sim, dia não, substituindo o seu rim. Enquanto você está nessa máquina, a máquina está depurando todas as toxinas. Aí, para você... E é uma situação, vamos dizer assim, bem difícil, delicada, né? Nós temos aqui o centro de hemodiálise aqui Sim. em Itapetininga, né? Você passar ali, você dá uma olhadinha, você acompanha que são pessoas que talvez, assim, elas têm uma dificuldade muito grande, né?
na vida, porque são longas horas, Sim. é um tratamento muito difícil, né? Que exige muito da pessoa, Exige né? muito, além do que Itapetininga fazia aqui, na clínica aqui. Além do que a Itapetininga recebe pessoas da região inteira, né? Então tem gente que sai da casa de madrugada para fazer hemodiálise 6 horas da manhã e vai chegar em casa no meio da tarde, né? Então tem todo o desgaste da viagem, do tratamento, de ficar ligado numa máquina por 4 horas, onde às vezes as pessoas passam por algum percalço, né, ali na máquina, e depois viajar de volta até a sua cidade. E você fazia isso todos os dias? Dia sim, dia não. Eu fazia segunda, quarta e sexta. A clínica aqui, ela funciona em 3 turnos, e de segunda a sábado, né? Domingo não funciona. Então, para dar para atender todo mundo, é feito dia sim, dia não, cada sessão 4 horas. Existem clínicas com pessoas de mais idade que se faz menos tempo e todos os dias. Depois que você está na hemodiálise, se os seus exames estiverem ok, se você estiver numa fase melhor da sua saúde, que você precisa estar pelo menos capacitado, né, com a saúde mais estabilizada, você vai para uma lista, você se inscreve numa lista de espera. E cada estado tem sua lista. Eu, da primeira vez, eu fiz o transplante no Hospital São Paulo. Da segunda vez, eu me cadastrei em Botucatu, na Unesp. Então, cada estado tem sua lista, mas é gerida por uma central única. Essa central, o rim, por exemplo, cada vez que aparece um rim compatível para você, é chamado você mais 2 pessoas para cada rim. Aí, na hora, quem for o mais compatível com aquele órgão vai para o transplante e os outros 2 são dispensados. Ainda tem essa dificuldade, né, da ansiedade de você chegar, fazer os exames e não era a sua vez. Você chegou a ser voltar. chamado e dispensado alguma vez? Não, eu fui chamada uma única vez e eu era mais compatível. Certo. Mas eu conheço pessoas que foram chamadas 7 vezes. Nossa, E só deu certo na última vez. Então ainda existe essa ansiedade, né? De você ser chamado e aquele rim não era tão compatível para você. Então existe uma dificuldade desde a hora que você começa o tratamento até a hora que você vai para o transplante. Hoje em dia, o transplante é mais tranquilo do que em 89, por exemplo, né? A medicina mais avançada, as drogas melhores, né? Você não tem tanto efeito colateral, ainda que tenhamos, mas não é tanto quanto em 89. Hoje nós somos muito direcionados ao esporte, à alimentação correta. Então, tudo isso ajuda o transplantado depois da cirurgia em si. Muito bem, né? Olha só que assunto tão importante, né, nesse momento. É algo que salva vidas mesmo, que direciona, que muda em muito a qualidade de vida. Quem tem o rim transplantado aí tem como, de certa forma, sobreviver sem ele, né, fazendo os tratamentos. Mas a qualidade de vida ela é totalmente diferente a partir do momento que recebe esse rim. Como você citou aqui pra gente, você teve uma primeira transplante, que foi com o rim da sua irmã, né? É normal que os familiares próximos sejam os mais compatíveis mesmo nesse primeiro momento? Compatibilidade sim, mas nem todo paciente consegue um órgão. No caso, em vida, você pode doar o rim, o pulmão, porque é duplo, né? Uma parte do fígado e medula óssea. Mas nem todo familiar é disponível para essa doação, né? Eu conheci muitas pessoas que estavam na hemodiálise há anos e nenhum familiar se decidiu por ser o doador. Mas a compatibilidade dentro da família é muito grande. A minha irmã, por exemplo, era 99% compatível comigo. Medula óssea já é mais difícil você achar na família, mas os órgãos em si, a compatibilidade é muito grande. Muito bem, né? E aí, a partir do momento que é realizado, né, a pessoa que doa em vida também, ela precisa ter um certo cuidado depois dessa doação? Quanto isso afeta também a vida dela? A minha irmã, segundo ela, não afetou em nada. Logo depois do transplante, você tem o repouso, porque você está com os pontos. Você tem que fazer a cada ano um check-up para ver se a sua creatinina, que demonstra como que está a sua função renal, está ok. Se você não teve nenhum pico de alteração de pressão. Mas a minha irmã levou uma vida normal, ficou grávida 3 anos depois que ela doou o rim. Hoje ela tem 59, tem a saúde, ela tem alguns problemas de saúde? Tem, mas não relacionado à doação do rim. Muito bem, muito bem. E falando um pouquinho agora sobre a doação em geral, né?
Então, atualmente no Brasil, mais de 45 mil pessoas esperam por um transplante, né? Ou seja, é um número muito grande, né? Como que você vê essa questão, né? Seria porque muitas poucas pessoas ainda doam, ainda escolhem doar? É porque é um sistema ainda muito travado? Às vezes se perde o órgão antes de chegar na pessoa? Como que é? Eu acredito que é o não conhecimento, realmente. Porque assim, quem pode doar, você é o doador, mas quem pode doar seus órgãos é a sua família. Então, se você se declarar doador e não avisar a sua família, de nada adianta. A família pode negar mesmo que a pessoa se declarando doador. Exato, porque não tem nenhum documento que você assine dizendo eu quero ser doador, né? Essa é minha última vontade, não existe. Quem vai fazer essa doação é sua família. Então, se você se declarar doador, as primeiras pessoas que tem que saber é a sua família. Do contrário, a hora de chegar a partida ali do ente querido, a família não vai saber que essa era a vontade dela e vai acabar não satisfazendo, né, a sua última vontade. Outra coisa que eu vejo como assim, trava um pouco, é o não acolhimento na hora da morte encefálica por parte dos profissionais de saúde, não saber abordar a família. Porque é um momento muito delicado, né? A gente sabe que a família fica enlouquecida ali naquela hora. Então, eu acho que o não acolhimento, assim, a falta de cursos específicos para essa área, atravanca um pouquinho essa parte da doação. Muito bem. E o paciente, vamos dizer assim, agora no caso do paciente que tem a morte ali, ele precisa ter algumas características, ele tem que ter algumas questões de saúde, de idade, para ele poder doar? Como que é feito isso? Então, o que a gente sempre fala é, se declare doador, que a equipe médica vai resolver se você avaliar. pode doar ou não. A princípio, quem teve câncer com metástase não pode, quem teve Covid não pode. Ah, todos os pacientes de Covid, nenhum pode ser doador? Nenhum pode ser doador, até por isso a nossa lista aumentou, né? Por causa desse fato, dos pacientes com Covid não poderem doar e por causa dos leitos estarem sempre ocupados, né? Então se perdeu muito transplante por isso. Quanto à idade, depende muito da vida que a pessoa levou, né? Por exemplo, doar pulmão. Fumante não pode doar pulmão. Né? Então isso já é descartado se o paciente for fumante. Mas pode ser retirado os outros órgãos que podem ser doados, mesmo com a pessoa sendo fumante. Muito bem. Também, quais são os outros órgãos que podem ser doados também no caso após a morte encefálica, né? A morte encefálica é pulmão, coração, rim, pâncreas, cartilagem, pele, osso, tecido, válvula do coração, intestino. A gente costuma falar que uma pessoa salva, em média, 9 pessoas. Nossa. Isso não falando em pele, não falando em cartilagem, não falando em válvula, falando dos órgãos mesmo, né? Uma pessoa salva 9 pessoas. Mesmo porque se for uma criança, um fígado atende 2 crianças, né? Porque ele se regenera. Né? O rim são 2 rins, pulmão, muitas vezes ele não tem que ser o transplante bilateral, né? Aproveita-se um pulmão para cada paciente. Olha só, então é muito importante sempre ter em mente essa questão, né? E também falando a respeito dessa questão das famílias, né? Qual que é a grande questão das famílias negarem, né? O que elas alegam para dizer que, não, é melhor não doar, é melhor morrer com os órgãos ali, tudo sem O que eu ouço? Não sabia que o familiar era doador. Mito do corpo ficar desfigurado, ter que ir em caixão fechado, algumas questões religiosas, isso é o que eu mais ouço. E a falta do acolhimento, como eu falei para você, né? A forma como a família é abordada ali naquele momento. Essas são as principais causas da não doação. Existe uma pesquisa que diz que 67% dos brasileiros são doadores de órgãos. Mas menos da metade avisou sua família, né? Avisa sua família. Então, é uma informação que não chega para a família e, por consequência, na hora de uma morte encefálica, não vai haver essa doação. E você falou, né, a questão do caixão fechado, ele afeta a forma do velório, daí, no caso de ser doador ou não? Não, só que as famílias têm essa dúvida, né? Não afeta em nada, o corpo fica íntegro, né? Você não vê nada faltando mesmo, porque é tudo interno. É tudo interno e cada equipe que vem, ele retira o seu próprio órgão, né? Então é feito tudo com muito respeito, tudo muito limpo, digamos assim, né? Não fica nada
seu ente querido não vai ficar deformado, não vai em caixão fechado, é um velório normal. Eu já ouvi uma vez um comentário a respeito das córneas, que o olho ficava diferente e tudo. Isso é mentira, é mito. Você viu que até 7 horas depois pode ser transplantado uma córnea? Não sabia. Inclusive, nós doamos a córnea da minha mãe quando ela faleceu. A córnea dela não foi tirada no hospital, foi tirada no velório, dentro do caixão. É um dos órgãos que mais aguenta. Que mais aguenta. E em quanto tempo, em média, assim? Os outros órgãos é um pouquinho mais rápido, né? Tem que ser alguma coisa mais imediata, né? Como que é? Rim é 48 horas depois da retirada, coração é 4, pulmão de 4 a 6, córneas até 7 dias, fígado até 20 horas, se eu não me engano. São esses os tempos de isquemia. O mais rápido seria o coração, né? O coração, ele aguenta 4 horas sem perder as suas funções ali e poder voltar pro outro, né? Por isso que eu já vi de coração, parece que tem umas imagens, tudo, às vezes de trazer a pessoa do lado mesmo da pessoa e fazer quase que na hora, simultâneo ali, né? Exato. Isso. Para não perder tanta capacidade dele, né? Então, o coração, o pulmão, são órgãos que tem que ser transplantado mais rapidamente. Muito bem, né? E a respeito disso, né? No caso de aparecer um doador de coração, vamos dizer assim, a pessoa que tá pedindo, ela já tem que estar com os exames tudo em dia para poder já entrar e já fazer esse transplante logo, porque eu sei que existe uma série de exames antes de fazer uma cirurgia, né? Ela já tem que ficar sempre meio preparada para poder entrar e fazer, né? Coração, normalmente, ou você está internado ou você está na prioridade, né? Porque coração não tem uma máquina para substituir como o rim, né? Quando a gente se cadastra na fila de espera, é feito todos os exames para saber se você está apto para receber e para aguentar a cirurgia. A partir do momento que o coração chega, o paciente é ligado numa máquina, porque o coração dele é retirado, né? Ele é ligado numa máquina para poder entrar o outro coração, e é uma cirurgia grande, delicada, mas assim, com um efeito muito bonito na vida da pessoa, né? Porque uma pessoa que fica sem o coração alguns segundos ali, e com o coração doado, ela volta a viver plenamente. Nossa, eu acho transplante assim uma coisa maravilhosa. É muito bonito, né? Imagina se a pessoa... Porque antes de colocar o outro tem que tirar o dela, Tem que tirar o dela. Ela fica alguns segundos ali sem o coração, né? Eu tenho uma membro da rede brasileira que ela fez de coração. Ela fala assim, eu fico imaginando como que foi, né? Eu fiquei ali sem o meu coração por alguns segundos, né? Então, eu acho que o transplante, ele devolve a vida e a dignidade da pessoa, né? Poder viver plenamente, né? Eu, por exemplo, depois do meu primeiro transplante, eu casei, eu tive uma filha que hoje tem 26 anos, eu me formei, levei uma vida plena, né? Nos últimos anos de hemodiálise, nos últimos 4 anos, eu comecei a fazer corrida de rua, eu treinava, mesmo na máquina, né? Então, eu acho que o transplante, ele dá uma nova esperança pra gente. E você disse, né, para quem era o doador em vida, tem um check-up, algumas coisas, mas nada que comprometa, vamos dizer assim, a saúde dele, né? No entanto, para quem recebe, né, qual é o acompanhamento que é necessário se fazer para se ver se está tendo compatibilidade, tudo, como que funciona? Você fala depois do transplante ou antes depois do transplante? Isso. O de rim, por exemplo, você tem que, depois do transplante, toda semana, depois a cada 15 dias, depois a cada 30 dias e o máximo são 6 meses. Você vai ficar toda semana, se os seus exames não tiverem beleza, né? Se a sua creatinina não baixou do nível que é esperado, então você vai repetir toda semana. Esse meu último transplante, ele foi muito rápido, assim, eu fui 2 vezes uma semana, depois 15, e agora eu já estou em 4 meses, vou fazer 2 anos de transplante em dezembro. Então, se os seus exames chegarem nos patamares desejados, você chega aos 6 meses de acompanhamento rápido, né? Você vai só a cada 6 meses no hospital. Porém, se você sentir alguma coisa a gente fala enxerto, né? No seu enxerto, se você começar a ter febre, se você começar a inchar, você pode procurar o seu grupo que te atende, que eles vão te atender sem hora, sem nada, eles vão te encaixar lá. Então é importante também ficar atento depois, né? E falar algo para mim aqui a respeito também dessa questão da doação em vida, né?
até para que não se torne, de certa forma, um comércio, não atrapalhe essa questão da lisura. Eu não posso simplesmente conversar com alguém na rua e falar para ele, eu preciso de um rim, você não quer testar lá e me entregar esse rim, né? É vedado isso, né? Pela lei você só pode com parentes, né, fazer o órgão em vida. Né? A lei brasileira, ela autoriza até parentes até 4º grau. Fora isso, você pode doar para o seu amigo, contanto que tenha uma ordem judicial. Né? Você vai ter que entrar com processo, o juiz vai ter que autorizar, ele vai ver que estado que aquele paciente se encontra, né, para essa necessidade de vir um órgão estranho, digamos assim, né, de um amigo. Então, é possível, mas só com uma autorização judicial. A lei autoriza parentes de até 4º grau. Entendi, né? Acho que até tem aquela brincadeira que o pessoal faz vale um rim. Que é a questão de tipo, preciso comprar tal coisa, alguém tá querendo um rim e tudo, né? O pessoal... Até eu já ouvi isso do meu grupo de amigas, né? Nossa, tal coisa é tão caro, tá valendo um rim. Falo, gente, não compra esse negócio, não dá um rim pra mim, né? Deixa quieto, então. Aí. E é muito importante. Mas vamos lá, acho que é o grande ponto aqui, né? Que você sempre, que você bateu aqui já no começo dessa entrevista. Não importa simplesmente ser um doador, achar lindo, querer ser doador. É bom deixar isso muito claro e combinar com a sua família isso, né? Falar, olha, eu gostaria muito que desde o primeiro momento que for possível ali, se doe o máximo possível, né? Seria exatamente. Isso. Inclusive, se a família, por exemplo, ela não quer doar o coração por uma questão religiosa ou por uma questão dela mesmo, é retirado todos os outros órgãos e a equipe mantém o coração no corpo, que era o desejo da família. Então, se você falar, não, eu não quero doar o coração, vai ser retirado todos os outros menos coração. Eu não quero doar as córneas, vai ser retirado tudo menos a córnea. Então, tem essa opção para a família também, né? Porque às vezes por um problema afetivo, a família quer manter certo órgão. Então, até essa escolha a família pode fazer. E essa retirada, ela acontece em todos os hospitais? São hospitais especializados? Vamos dizer assim, o nosso hospital aqui, o Léo Orsi Bernardes, ele tem uma equipe lá que faz a retirada disso? É o próprio médico que atende? Como que funciona? Vem equipes de fora. Aqui em Itapetininga eu não tenho certeza, mas deve vir as equipes de Botucatu fazer a retirada dos órgãos. Nossa cidade tem hoje 160 mil habitantes, já faz esse tipo de serviço. Nos grandes centros isso é comum, né? A equipe do próprio hospital faz essa captação. Mas em cidades menores, a hora que é declarada a morte encefálica, mantém-se a pessoa viva para a equipe poder chegar e fazer a retirada dos órgãos. Muito bem. E quanto tempo mais ou menos é a lista de espera, né? A sua lista de espera demorou quanto tempo mais ou menos? 7 anos. Foram 7 anos de espera? Nós não temos assim um número. Uma média. Nós não temos, porque depende da compatibilidade do órgão. Tem urgência? Tem. Pessoa que está, no caso do rim, não tem mais acesso, né? Isso aqui é uma fístula para fazer hemodiálise, né? De repente, se eu perco esse acesso, não consigo mais fazer hemodiálise, é colocado um catéter. Por algum motivo, o catéter infecciona, eu não tenho mais esse acesso, então eu vou para a prioridade do transplante renal. Aí eu vou ser chamada mais rapidamente se aparecer um rim compatível. Depois de todos os exames feitos, né, o check-up feito, quando você é chamado lá que testou o seu soro, ainda tem um último exame que chama cross-match, para ver daquelas 3 pessoas que estão ali, quem é mais compatível. Né? Se você estiver nesse perigo, você pode passar à frente dos outros 2, porque você está em risco de morte, né? Muito bem. Eu acredito que essa questão da compatibilidade ela não seja simplesmente o tipo sanguíneo. Não. Não, tem muitos outros exames também que são feitos. Sim, que é esse cross-match que fala a compatibilidade que você tem de porcentagem, o seu organismo de porcentagem de compatibilidade com aquele órgão. O sanguíneo é o principal, né? O O doa para todos e recebe só o O, né? Então, eu sou B positivo, por exemplo. Eu podia receber de B positivo, B negativo e O, né? Agora, então, tem essa questão sanguínea, mas tem o cross-match que vai ver o quanto o seu organismo se adapta com o órgão transplantado. Muito bem, né? Acho que são informações aqui muito importantes, né? Que trazem a importância desse assunto, né? De se lembrar nesse Setembro Verde mesmo,
da conscientização e do incentivo à doação de órgãos, doar órgãos, como trouxe aqui pra gente a Olga, né? É um ato que salva muitas vidas, é um ato que melhora muitas vidas, dá uma nova chance a muitas pessoas, ainda mais, e acho que traz um alento para muitas famílias, pra né? Família. No momento tão triste da perda de alguém, de você saber que esses órgãos vão restituir, vão salvar a vida de outras pessoas, vão melhorar a vida de outras pessoas. Você vê isso também, Olga? Eu vejo muito assim, porque na Rede Brasileira de Educação Doadora tem uma família doadora, que eles doaram os órgãos ela ajudou a irmã a doar os órgãos do filho que tinha 14 anos, né? Então, eu acho que foi um momento muito difícil para eles resolverem isso, que até ela fala que a irmã perguntou, o que a gente faz agora? Ela falou, a gente faz o que a gente queria que fizessem para a gente doa os órgãos. Né? Então, apesar de ser um momento ali muito difícil, mas é um momento de um alento enorme, né? Você pensar que pelo menos 9 pessoas vão ser salvas com aquele ato de extrema generosidade naquele momento. E uma coisa que a gente não sabe, por exemplo, é quem é nosso doador. Ah, você não fica sabendo? Não. Você não pode ir atrás da família? Não, nada. nem a família vira atrás da gente para não criar vínculo, expectativa, né? O que a gente sabe, por exemplo, quando eu fui transplantar, era um rapaz de 19 anos que teve um acidente de carro, né? Que ele teve uma morte encefálica por acidente de carro. Sei o peso e a altura, mas não sei de onde não conheço a família, nem a família me conhece. Então não há esse vínculo entre família doadora e família receptora. Muito bem. E também, trazendo aqui, falar um pouquinho pra gente, né? Para quem quiser ter mais acesso a esse conhecimento, a encontrar, como que ele pode fazer, né? Existe, vamos dizer assim, um site, um Instagram, onde ele possa ter mais acesso a isso, para mandar até para a própria família, para explicar como funciona e tudo? No Instagram tem o perfil da ABTXO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que ela traz inclusive uma cartilha com todos os números de pessoas à espera, pessoas transplantadas, pessoas que disseram não ao transplante, pessoas que eram possíveis doadoras, mas efetivamente foi menor. Então é a ABTXO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Tem a rede Deixe Vivo, que é uma rede para inspirar, acolher, informar, trazer boas informações sobre os transplantes. E tem a Rede Brasileira de Educação Doadora, que ela quer levar através da educação essa informação do transplante. Existe hoje, tramitando na Câmara Municipal, uma lei que chama Lei Tatiana, que é uma moça que perdeu a vida esperando sim a espera de um coração. Né? O que essa lei traz? Essa lei traz a obrigatoriedade de se discutir esse assunto doação de órgãos no currículo escolar. Que para nós vai ser assim de grande valia, né? Você Isso a nível municipal, a nível estadual? Federal. Federal, olha só que maravilha. É uma lei federal. Para nós vai ser maravilhoso, né? Você começar a poder falar de transplante de órgãos para as crianças do ensino fundamental, né? Maravilha. Porque é quem leva para casa esse tipo de informação, quem absorve melhor também, né? Porque as crianças de hoje, elas são totalmente abertas às informações, né? Então está tramitando na Câmara essa lei que é para incluir no currículo escolar essa pauta de transplante de órgãos. Tem também o meu perfil que chama @retransplantei, que lá eu conto toda a minha vida de insuficiente renal de 1986. Eu estou no ano de 2008, né, porque venho falando aos poucos. Lá eu conto passo a passo do que aconteceu comigo antes do transplante, durante o transplante, quando eu perdi o transplante. Depois do novo transplante. Não cheguei ainda no novo transplante, mas daqui a pouco eu chego. Eu procuro trazer informação clara e precisa do que pode acontecer, mas não especificamente do transplante, né? Mas o que acontece com as medicações que você toma, interação de outra medicação, enfim, as informações que a gente tenta trazer para as pessoas que passam por isso e não sabem a quem recorrer. E hoje, vamos dizer assim, é claro que é um termo difícil, né? Mas você acredita que você classificaria a sua vida como uma vida normal pós-transplante? Ou seja, algo bem próximo, assim, de como se você tivesse os seus próprios rins funcionando normalmente? Eu tenho 4 rins, né? Tenho os meus 2, que você só tira quando eles infeccionam, que não foi o que aconteceu comigo. Eles só secaram, eles são o tamanho de um grão de feijão.
O nosso rim é do tamanho da nossa mão. Meu é o tamanho de um grão de feijão. Tem o da minha irmã no meu abdômen, que é colocado no abdômen, né? A gente fala fossa ilíaca, que foi colocado no meu abdômen do lado direito, que também está aqui, não tem função. E tem do meu doador falecido, que está do lado esquerdo. Então eu tenho 4 rins. Me considero normal? Super normal. Eu ando de bicicleta, eu treino, eu faço todas as coisas que você tem que fazer, ir para o mercado, limpar a casa, cozinhar. Faço tudo normalmente. A maioria das pessoas se sentem normais depois. Existem aqueles que ainda sentam no sofá e falam, eu sou transplantada, não posso fazer nada. Existe, mas por falta de informação, creio eu. É porque eu sempre falo, né? Não é uma limitação real, física, médica ali que ele tem. Não, até acredito que existem pessoas que têm algumas limitações, mas por ela própria, né? Por alguns outros problemas que ela tenha. Mas o rim, o transplante em si, eu falo que a gente transplanta para viver, né? Então a gente tem que viver de forma plena. Maravilha. Eu gostaria de agradecer muito, Olga, por sua participação com a gente. Uma alegria muito grande poder falar desse assunto, poder falar do Setembro Verde, um mês de conscientização e incentivo à doação de órgãos e tecidos, e trazer você aqui e contar essa história que o pessoal foi muito importante. Se quiser deixar mais algum recado para o pessoal, fica aberta a câmera Telescópio. Eu queria lembrar que a Sabesp está iluminada na cor verde, por causa do Setembro Verde. A fachada da prefeitura também. Nós vamos iluminar o Cristo e o Centro Cultural, que já era para ter sido iluminado, mas por alguns problemas técnicos não aconteceu. Nós vamos ter uma campanha no dia 27, que é o dia D da campanha de doação de órgãos, na Avenida Peixoto Gomide, onde será aferida a pressão, será feito exame de glicemia e nós vamos distribuir os cartõezinhos da doação de órgãos. E no dia 28, nós vamos ter para os profissionais de saúde aqui de Itapetininga uma roda de conversa sobre captação de órgãos. Tudo isso foi feito em parceria das duas redes e com a prefeitura. Muito bem, muito obrigado. Conversou com a gente aqui então a Olga, ela que faz parte da rede Deixe Vivo e da rede brasileira de educação doadora, falando sobre o Setembro Verde, esse setembro que ele é inspirado aí para conscientizar e incentivar a doação de órgãos e tecidos, esse assunto tão importante. Você que está acompanhando com a gente aqui, nós temos um recado especial para você do Edifício Catedral. Com invejável tratamento arquitetônico, uma torre única, belos e espaçosos apartamentos, uma infraestrutura de tirar o fôlego, a área externa digna dos seus moradores, na melhor localização da cidade, que é o Marco Zero de Itapetininga. Rodeado por praças públicas, edifícios históricos, banco, comércio, entre outros atrativos, está o imponente Edifício Catedral, um empreendimento que veio valorizar o centro urbano da nossa amada Itapetininga. Muito bem, você que acompanha com a gente aqui o Telescópio, daqui a pouquinho nós temos mais entrevistas ainda aqui para trazer para você, mas eu aproveito para dizer para você, curta, compartilhe, participe das nossas redes sociais aqui da TV. É sempre uma alegria ter você aqui junto com a gente. Imagina então você fazer parte do nosso time, entrar com a gente também através da divulgação das informações aqui da nossa cidade. Então não deixe de curtir, nós estamos ao vivo lá no facebook.com/TV Itapê, nós trazemos sempre as informações aqui para você, tem a nossa página lá com atualizações de Itapetininga, é muito legal, curta e participe com a gente. E agora sim vamos conversar também através de uma videochamada com o nosso segundo entrevistado de hoje, né? Vamos conversar com o Lucas Tavares, ele é do projeto Doações Itapê, para falar um pouquinho a respeito das doações nessa pandemia. Então vamos lá, Lucas, boa tarde, bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto, tudo bom? Boa tarde a todos aí da equipe TVI, tudo certo, tudo bem. Muito bem, primeiro, Lucas, se apresenta um pouco pro pessoal aqui, conta um pouquinho da sua história e a sua relação com o projeto Doações Itapê. Bom, gente, me chamo Lucas, sou um dos membros do Doações Itapê. Nós somos um grupo de amigos que toda semana a gente se reúne um dia da semana para entregar marmitas para as pessoas em situação de rua. A gente também trabalha entregando cesta básica e fralda e roupas doadas para as famílias carentes que precisam. E a gente trabalha tudo isso com o dinheiro de doação que você consegue entrar em contato com o Facebook, pelo Instagram, por e-mail também. Então a gente está trabalhando aí desde outubro do ano passado. No início começamos sozinhos, a gente mesmo bancava a gente, depois a gente foi modelando, mudando e agora a gente está nas redes sociais e todo mundo cooperando bastante.
Muito bem, conta pra gente um pouco mais a respeito desse projeto, né? Você citou aqui pra gente, né, que vocês estão nas redes sociais e tudo, mas qual que foi a grande situação que chamou a atenção, né? Que momento que vocês olharam e falaram, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa entrar e ir de encontro a essa necessidade? Cara, então, começou bem no início da pandemia mesmo. A gente sempre que ia na rua observava que tinha muita gente na rua sem lar, sem comida. A gente observou que a taxa de desemprego aumentou muito, não só em Itapetininga, mas no Brasil inteiro. E a gente percebeu que a gente, por estar só em casa, estava com tempo livre, bastante disposição. Então, eu tomei essa iniciativa com um amigo meu, Luiz. A gente chamou um ao outro e falei, pô, cara, a gente pode começar um projeto, ajudar, vamos começar de baixo, a gente chama os amigos mais próximos e vamos lutar, cara, vamos brigar. A gente sabia que ia ser difícil, mas daí a gente começou com esse projeto, juntamos, numa semana fizemos marmita, na segunda fomos indo, daí a gente viu o quanto a gente ajudava, a gente conversava com as pessoas em situação de rua, a gente não só dava marmita, mas ouvia um pouco o que eles tinham para falar também. E isso foi motivando cada vez mais, cara. Foi motivando muito e quando a gente viu as proporções que a gente tomou, a gente falou, cara, a gente agora é sério, agora vamos deixar isso sério. E daí surgiu a criação das redes sociais. Muito bem. E vocês doam aonde, né? Esse alimento vocês passam nas ruas distribuindo, vai para algum lugar específico, como que é? Então, cara, a gasolina tá cara, então a gente traça nossas rotas, né? A gente sempre passa aqui pela Quintino, tem um casarão aqui onde se ficam situadas umas pessoas, a gente passa nas praças públicas, na praça do Hospital Regional, da Matriz, dos bancos, do Horto, a gente passa na Virgílio também, em frente ao McDonald's, a gente passa em diversos lugares, mas esses são os principais, assim, porque sempre se concentram um certo número de pessoas. Então a gente passa lá porque a gente já conhece o povo também, muitos já conhecem a gente conversa normal, tipo, oi, tudo bem e tal, é super tranquilo. Muito legal, né? E vocês fazem isso às quintas-feiras, isso? Sim, toda quinta-feira de noite. Toda quinta-feira à noite. E os cardápios, né? Como que vocês fazem? Vocês recebem doação das pessoas em alimentos, em dinheiro? A pessoa, se ela quiser cozinhar alguma coisa em casa e passar para vocês, como que funciona? Cara, então, essa é uma pergunta que fazem bastante pra gente, na verdade. Mas funciona da seguinte maneira, a gente tem um estoque onde tem comida, porque tem gente, como você disse, tem gente que prefere doar alimento mesmo, do arroz, feijão, e tem gente que prefere fazer doação monetária. Então a gente tem nosso estoque e a gente vai cozinhando, fazendo o menu de acordo com o que a gente tem lá, para a gente também conseguir fazer uma economia. Então, por exemplo, agora, essa semana, tem arroz, tem feijão, tem alho, então a gente falou, putz, vamos fazer uma feijoadinha, vamos fazer um negócio legal? Vamos. Então a gente programa o que a gente tem no nosso estoque e acrescenta o que a gente precisa comprar. Então a gente usa nosso estoque e pede a doação do que falta para as pessoas. Se quiser doar, pode ser em dinheiro, pode ser em alimento. Já tiveram casos também que doaram suco para a gente, polpa de maracujá. Então assim, qualquer alimento ajuda muito. Qualquer coisa, né? Dinheiro, alimento, perecível ou não perecível, tudo já ajuda muito. E Lucas, como que você sente, vamos dizer assim, a resposta de quem recebe, né? Como você falou, tem gente que já conhece vocês, já chegam conversando, tudo. Ou seja, muitos moradores de rua que eles estão mesmo na necessidade, às vezes é o alimento que eles vão ter durante aquele dia, tudo. Você vê essa reação também das pessoas? Ah, você vê, cara, você vê bastante. Assim que a gente entra, a gente já chega e fala, oi, boa noite, tudo bem? Daí, a marmita, como tá, tal? Daí a gente conversa. E assim, cara, mexe muito com a gente, porque às vezes no nosso dia a dia a gente deseja tanta coisa e acaba não dando valor para aquilo que a gente já tem, né? É o almoço, um café da manhã, uma casa, um lugar para morar, uma cama. Então, cara, quando você vê o valor que aquela pessoa dá para aquilo, a gente reflete também. Nossa, eu tenho que dar mais valor para as coisas que eu tenho. Então, assim, você vê que eles dão bastante valor mesmo para a marmita, eles comem na nossa frente, direitinho. Então, assim, é uma sensação não só para eles, mas para a gente também muito boa. E uma sensação que várias vezes o pessoal falou, principalmente nesse último ano agora, e que eu queria que você dissesse se é mais ou menos isso ou não, era a questão do aumento da população
nas ruas, né? Você viu isso também? Pessoas, vamos dizer assim, muito diferentes, não é aquela população que nós já tínhamos normal aqui na cidade. Você viu isso aumentar aqui, Lucas? Vi bastante. Eu acredito que principalmente em questão de família desempregada. Isso a gente viu bastante. No início da pandemia, a gente entregava em média, assim, no máximo 25 marmitas por noite. Hoje a gente entrega 35, às vezes 40. Então o número assim aumentou bastante. E as famílias também começaram a procurar a gente muito mais agora. Muito mais. Pedindo cesta básica, leite, fralda. Assim, e sempre que elas vão conversar com a gente, elas falam, putz, tô desempregado, meu marido perdeu emprego. Então a gente tá sentindo mesmo, tá vendo que a situação não tá das mais legais, não. E fala pra mim, Lucas, vocês são no projeto em quantas pessoas? Cara, no momento o grupo conta com 12 pessoas, entre 18 e 20 anos. E a gente, dentro do grupo, tem nossas divisões também. Tem a área do setor financeiro, que é o povo responsável pela administrar o dinheiro. Tem o povo responsável pelas redes sociais também, o Facebook, o Instagram. Tem outro povo responsável pelas relações externas, em querer arranjar parceria, essas coisas. E tem o povo que cede as casas e os motoristas também, né? Porque a gente precisa dos motoristas. Então a gente é em 12, só que a gente é dividido em vários subgrupos. Que legal, né? Ver que o negócio é organizado para poder atender o maior número de pessoas, né? Para poder atender o maior número, fazer a maior caridade possível nesse momento, né? E Lucas, para quem está acompanhando com a gente aqui, para quem está assistindo o Telescópio de hoje, pensa em doar, pensa em realizar alguma ação, mas que muitas vezes não sabe como, não sabe onde, né? Vocês estão abertos também a receber mais pessoas, a mostrar o trabalho que vocês fazem, para incentivar novos grupos ou até mesmo agregar junto com vocês? Claro que sim. Um dos nossos pensamentos iniciais, na verdade, em relação à rede social era isso. A gente via nossos pais, nossos amigos falando, pô, que movimento legal, queria saber como fazer e tal. Então a gente falou, cara, vamos criar uma rede que seja fácil acesso, que a pessoa consiga só clicar e já está em acesso rápido. Porque que nem você disse, às vezes a pessoa quer ajudar, só que não sabe como. Então a gente deixou esse acesso rápido. Tanto é que para entrar em contato comigo, as famílias carentes, vai no Facebook, já clica ali no WhatsApp e já cai comigo. E a gente já conversa e já organiza tudo. Então se você quiser doar, se você quiser participar, a gente está muito aberto. A gente fica um pouco com receio em questão de integrantes que a gente não conhece, por causa da pandemia. Então a gente fica com esse certo receio. Mas em questão de querer ajudar, de qualquer maneira que seja, que você, nem que seja mandar uma mensagem parabenizando, alguma coisa assim, você entra no nosso Facebook ou no nosso Instagram e pode mandar uma mensagem pra gente. Lá o Face e o Instagram te guiam certinho para você conversar com a gente. Maravilha, Lucas. Acho que é parte mesmo de uma sociedade melhor, a sociedade que um se preocupa com o outro, faz a sua parte, dá o seu melhor. Essa quinta tem, Lucas, e tem, o pessoal pode ajudar, já pode doar as coisas para vocês, já tem quais os alimentos que vocês precisam, tudo lá na rede social? Claro que pode. Eu acredito que saia hoje à noite o nosso post do que a gente vai precisar. Então, assim que sair, quem quiser dar uma olhada, já entrar em contato, já se sinta à vontade. E não só para o alimento dessa semana não, mas para futuros, quiser doar fralda também, roupas, tudo a gente está aceitando. Inclusive, a gente está com um movimento agora do Dia das Crianças, que a gente está recolhendo os brinquedos para depois entregar em orfanatos. Que legal! E como que vai ser essa arrecadação aí? Vocês têm algum ponto específico? É melhor entrar em contato com vocês pelo Instagram? Como que é? Então, a gente deixa sempre a preferência da pessoa, né? Porque tem algumas que preferem ir até entregar no nosso estoque, que é a casa de um amigo nosso, o Luiz, e tem outras que preferem que a gente retire. Então a gente prefere que entre em contato com a gente, para a gente combinar essa coisa mais certa, tudo direitinho. E daí, quando tiver tudo confirmado, a gente ou retira, ou busca, ou vem trazer. A gente deixa a critério da pessoa, que ela se sentir mais à vontade. Muito bem, então é o @doaçõesitap, isso, né? Maravilha. Isso mesmo, Doações Itapê, o Facebook também. Isso, no Instagram e no Facebook.
dá uma olhadinha lá, acompanhe o trabalho deles, veja mesmo a seriedade desse grupo e, se puder, ajude, faça a sua parte, seja também mais um. Muitas vezes você não tem o tempo de ir lá, de levar, de estar junto com o pessoal, mas se você tem uma graninha ali que você poderia destinar para isso, faça, você vai se sentir muito melhor e você vai ajudar muitas pessoas aqui na cidade através de um trabalho sério desse grupo, né, de voluntários ou doações Itapê. Lucas, quer deixar mais algum recado pessoal? Fica aberta a câmera do telescópio aqui para você. Gostaria de agradecer a você, Guto, ao povo a equipe TVI. Gostaria de agradecer a todos pelo espaço. Quem quiser, quem se sentiu à vontade para doar, entrar em contato com a gente, pode mandar uma mensagem. Sintam-se à vontade. Muito obrigado e bom trabalho para todo mundo. Muito bem, no telescópio de hoje, então, nós conversamos com o Lucas Tavares, ele que é do projeto Doações Itapê, falando a respeito justamente das doações aqui na nossa cidade, e também conversamos com a Olga Brígida Chiqueira, ela falou a respeito do Setembro Verde, né, que é um mês de conscientização e incentivo à doação de órgão. Então o telescópio hoje trazendo muitas boas mensagens aqui para você que acompanhou junto com a gente. O programa de hoje ele foi gravado na última segunda-feira, na tarde de ontem, por isso nós não conseguimos acompanhar os comentários ao vivo aqui durante o programa, mas eu agradeço você que está sempre assistindo e comentando aqui junto com a gente. Nós temos um recado especial para você da Unimed Sul Paulista. Dor, febre, tudo ficou mal? Use o PA Digital. O PA Digital é o pronto atendimento médico da Unimed sem sair de casa. Acesse estaçãounimed.com.br, agende uma consulta e resolva suas queixas de forma rápida e segura, evitando filas e aglomerações. Serviço disponível 24 horas por dia. PA Digital, opção inovadora para seus atendimentos de urgência. Unimed Sul Paulista. Cuidar de você. Esse é o plano. E além do PA Digital, você tem também na Unimed Sul Paulista um novo centro administrativo, né? Todos os serviços administrativos estão juntos num novo lugar, e também o centro de fisioterapia está junto ali também na Rua Virgílio de Resende 810. É o novo prédio da Unimed Sul Paulista, levando para você, usuário da Unimed, ainda mais conforto, ainda mais opções, ainda mais um tratamento e um atendimento especializado. Lembrando sempre, Unimed Sul Paulista, cuidar de você. Esse é o plano. E você que está acompanhando com a gente aqui o telescópio de hoje, hoje nós não temos então a atualização do boletim e também não temos a atualização do Plano Familiar Camargo. Então você que acompanhou com a gente aqui, eu agradeço a sua companhia, a sua audiência. Daqui a pouquinho, às 14 horas, tem sessão da Câmara de Itapetininga, onde você pode acompanhar tudo que acontece aqui na nossa cidade, na nossa Câmara Municipal, a atuação dos nossos vereadores, e também você acompanha com a gente aqui na nossa programação, sempre as atualizações da TV Itapê. Amanhã, ao meio-dia, tem telescópio ao vivo. Eu espero você, um grande abraço, até lá, tchau, tchau. Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano.